15, fora da caridade não há salvação. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidos diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos preparei desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade eu vos digo, toda vez que faltastes com assistência a um destes pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Convido todos a fecharem os olhos nesse instante, a se sentarem de maneira confortável, liberando as preocupações do dia a dia, as dores que ficam lá do lado de fora, que possamos aproveitar deste momento de tratamento para nos concentrarmos em nós, em nossos sentimentos, em nossas aflições. Possamos sentir o vento que toca a nossa pele, o som dos pássaros que ecoam, para que assim possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, que desde cedo carinhosamente prepara este ambiente para nos receber em grande festa. Senhor Jesus, dai-nos sempre a coragem e a força necessária para que possamos ir sempre a teu encontro. Que o Senhor possa nos proporcionar nesta manhã de sábado o tratamento para a alma, o estudo bendito que fortalece o corpo e o coração. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. Bom dia novamente. Eu já dei alguns recados com relação à nossa postura aqui dentro da casa. Eu só gostaria de reforçar a questão do uso do celular, para a gente tentar usar só em caso de extrema necessidade, tá? Mais uma coisinha. Aqui do lado nós temos a nossa biblioteca e tem livros para serem emprestados que estão à disposição de vocês. Se vocês sentirem vontade, necessidade, é só falar com a gente que a gente vai lá, tá bom? E agora eu queria chamar minha querida amiga Kátia, que é quem vai trazer o estudo para a gente essa manhã. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia. Estou eu e todo o meu nervosismo. É sempre bom esse papo amigo, né? E
E assim, é com muita alegria que nessa manhã eu venho falar sobre assim, dos meus temas. Na verdade, esse é meu tema favorito dentro do Evangelho, né? E quando me perguntaram sobre o que eu gostaria de explanar aqui, sobre qual conversa eu gostaria de ter com vocês, não é sobre o Naruto, né, que eu não entendo nada dele, mas sobre a caridade, né, a base da doutrina espírita, a base do ensinamento do Cristo, né, que é aí o alicerce do amor, né, e eu venho falar sobre uma parábola que é assim, sempre que me vem a infância das minhas aulas de evangelização, eu venho lá lembrando da minha evangelizadora, contando, né, com muito carinho, essa passagem do Evangelho, e eu venho falar um pouco dela hoje para vocês, né, que sempre foi aquela parte que eu sempre gostei de falar, sempre que melhor me fez entender a doutrina espírita, e quando se falava sobre a questão da caridade e por que ela nos leva à salvação. O Pedro, ele introduziu aí o capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa passagem do Cristo, quando o Cristo separou aqueles que o ajudaram e aqueles que não o ajudaram, né? E ele foi bem claro que todo aquele que ajudou aqueles que necessitavam de ajuda estava ajudando a quem? Ao próprio Cristo. Mas todos aqueles que negaram, seja a quem quer que tenha sido. Ah, mas aquele, eu não gostava dele, aquele era meu inimigo, aquele me fez mal. Não importa. Não importa a quem você negou ajuda. A partir do momento que você negou ajuda a quem quer que seja, você negou o próprio Cristo. Então, você não merece a salvação. Né? E a salvação é o quê? A base da doutrina espírita, a base do cristianismo. É isso que fique bem claro, já agora no início de toda a nossa conversa. Mas, aí eu pergunto, mas o meu inimigo, o meu amigo, o meu parente, quem é o meu próximo? Primeiro a gente vai falar sobre parábolas, né? A definição de parábola. Quando a gente ouve falar, né? A gente ouve falar que Cristo falava muito por parábolas. O Cristo era um grande mestre, né? E mestre a gente coloca como um grande professor, né? Não é à toa que a gente fala que o professor é um mestre. E o mestre, ele costuma contar a história dos seus alunos, não é verdade? E o que é a parábola? A parábola é uma narrativa, é uma história. E essa história ela serve para quê? Para transmitir uma lição, uma moral. Certo? Então, toda vez que o Cristo contava uma parábola, contava uma história, ali dentro daquela história, ele o quê? Ele estava transmitindo uma moral dentro daquela história. E especificamente, da parábola do bom samaritano, ele falava o quê? Que lá o samaritano, que é uma pessoa da região lá de Samaria, né, que é uma região da Palestina, do antigo reino de Israel, tá? Desculpa, gente, estou com muita falta de água, alérgica. O samaritano, ele é uma pessoa de Samaria, lá na região da Palestina. E aí ele ganhou, no seu sentido figurado, o quê? Uma pessoa caridosa. Depois dessa parábola, quando você fala assim, nossa, ele é um samaritano, né? Ele é o quê? Uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, um salvador, né? Isso dentro do seu sentido figurado. Ou seja, ele ganhou uma característica. Nossa, como Zé é um samaritano, né? Ele é o quê? Ele é bom, caridoso. Vocês querem ter uma pessoa boa? É o Zé, ele é um samaritano, né? Então ele ganhou aí essa característica. Então aqui a gente tem essa definição. Passa aí para mim de novo, Pedro, por favor. Aí a gente vai ver o quê? Quem é o nosso próximo? Né? Será que o meu próximo é só aqui
a minha mãe, que sempre está ali do meu lado? Será que o meu próximo é só ali aquelas pessoas que me rodeiam? Então vamos ver aí esse videozinho aí, pequenininho, né? Para saber aí quem é esse meu próximo. Um dia um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se impediu, olharam sem compaixão. Um primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. Um segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pôde levantar. E assim se passaram as horas, ninguém o quis ajudar. Tarará, ninguém o quis ajudar. Tarará, ninguém o quis ajudar. De repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. O samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. O samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Aí, eu quero que vocês me respondam algumas coisas que vocês observaram aí nessa musiquinha aí. Né? Ela vem contando aí rapidinho sobre a parábola e o que vocês observaram aí em algumas imagens aí. As pessoas, elas estavam muito ocupadas, mas elas estavam ocupadas fazendo o quê? Vivendo a vida líquida, a vida fútil, né? A vida fútil. Algumas estavam trabalhando e as outras estavam fazendo o quê? A gente E aí? estava só no celular. No celular e as outras? Curtindo lá com os amigos, né? Estavam todo mundo ocupado fazendo outras coisas, não é? Todo mundo estava ocupado demais para quê? Para ajudar uma pessoa que estava ali necessitando de ajuda. Não é? Ninguém podia parar um momento da sua vida para poder auxiliar uma pessoa que estava caído, ferido, machucado, que podia morrer ali, não era? Naquele momento. Isso é incomum a gente ver? Quantas vezes a gente passa na rua e tem uma pessoa caída e a gente está tão ocupado no nosso dia a dia que a gente não para ali para prestar atenção nisso. A gente está ali dentro do nosso carro, ou mesmo na rua fazendo a nossa caminhada, com a nossa família, no nosso celular, na nossa bicicleta, e vendo uma pessoa passando fome, e a gente não olha para o lado para ver. Eu vi um caso esses dias, algum tempo atrás, de uma reportagem que estavam as pessoas na praia e tinha uma pessoa morta na beira da praia.
E tinham vários turistas, várias pessoas ali caminhando, e as pessoas estavam ali tirando fotos, e o corpo estava ali do lado. Esquecido ali do lado. Esperando ali acho que ainda fala rabecão, né? O rabecão chegar. E ninguém se importava com aquilo. Era apenas mais um corpo caído no chão. E ali era como se fosse algum objeto caído no chão. E as pessoas sorriam, as pessoas brincavam, tiravam suas fotos, viviam suas vidas, e o corpo estava ali no chão. E assim, aquela cena incomodava tanto a quem estava olhando de fora, né? Pelo menos a mim incomodava. Mas assim, e se eu estivesse ali, talvez? Será que ali estaria me incomodando? Se eu estivesse ali, porque eu estava fora jogando. Mas se eu estivesse ali naquele momento? Quantas vezes morre uma pessoa na esquina e a gente só olha no portão e fala assim, morreu. Ah, tá, não morreu. Mas a gente não se preocupa em ligar, em prestar um socorro. Não é verdade? Quem nós somos diante dessa parábola? Nós somos o samaritano? Ou nós somos o trabalhador e a pessoa que estava ocupada? Eu resolvi trazer essa questão hoje, diferente, muitas vezes, do ponto que a gente fala, para a gente refletir um pouco sobre qual é o nosso papel diante da parábola do bom samaritano. Porque muitas vezes é muito lindo a gente falar de como foi lindo o papel do bom samaritano, não é? Mas aí, e nós? Quem nós somos? Como nós estamos agindo diante de tudo isso? Quando nós vamos fazer, nós que frequentamos a casa espírita, como nós agimos diante da caridade que nós vamos fazer? Nós corremos, pegamos nosso celular e tiramos nossa selfie? Ou nós simplesmente vamos lá e auxiliamos nosso próximo? Eu não estou falando, lógico, da prestação de contas que a gente tem que dar aos nossos colaboradores, não é isso, né? Mas eu falo de quê? De como nós estamos agindo diante do auxílio que nós damos ao próximo. Quantas vezes nós vemos, não é mesmo? As pessoas auxiliando e fazendo daquilo uma grande propaganda. E nós fazemos a mesma coisa? Ou nós fazemos aquilo que o Cristo pede? Auxiliar sem mostrar. Passa aí, por favor, Pedro. Como receber a esmola numa sociedade egoísta? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Se a gente faz a caridade dentro do egoísmo e dentro do orgulho, tudo aquilo que a gente tem que receber dentro da caridade se acaba ali mesmo. E isso o próprio Evangelho fala. Que se a gente pratica a caridade esperando algo em troca, a gente já recebeu ali mesmo. Né? Se a gente espera luzes, câmera, aplausos, pronto. A nossa caridade ali já recebeu tudo que a gente esperava. Por quê? Porque a verdadeira caridade deve ser o quê? O auxílio ao próximo e o quê? A recompensa, ela vem dos céus. A gente não tem que esperar a recompensa da terra.
né? A gente não tem que esperar a recompensa do olhar de quem recebe. Ah, muito obrigada, vocês são demais, vocês são tudo para mim. Não, de maneira nenhuma. Nossa, passei o sábado inteiro montando cesta, passei o sábado inteiro auxiliando a minha. Fala aí, viu, gente? E não recebo nenhuma obrigada, de maneira nenhuma, né? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente espera tem que vir de onde? Das vantagens que a gente vai receber o quê? Da nossa obrigação que a gente tem diante daquilo que a gente deve, né? Dos nossos erros que a gente cometeu. Pode passar aí, Pedro, por favor. Em verdade vos digo que todas as vezes que faltastes em doar assistência a um desses menores, faltastes a mim mesmo. Né? Isso aí estava lá na parte lá que o Pedro leu e que a gente já comentou aí, né? Várias vezes aí. Então, não esperar recompensa. E olha lá, ó, a imagem já fala por si, né? A gente aí negando. E a gente não deve achar também que são os espíritos obsessores que estão fazendo a gente não fazer a caridade não, viu? Que isso aí é muito o quê? Do nosso egoísmo e do nosso orgulho mesmo. Isso aí não é obsessão não, viu? E aí a gente encerra, né, a nossa fala com essa passagem do Evangelho aí. Se transforma a caridade não somente em uma das condições de salvação, mas em condição única. Não há outra maneira de salvação, viu, gente? Essa é a única condição. Porque se houvesse outras a preencher, ele a teria indicado. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Viu? Então que fique bem claro. Não tem outra condição de salvação sem ser a caridade. Porque se tivesse, Jesus teria dito. Né? Ele não colocou nenhum meio termo. Você pode até fazer isso. Não, essa é a única condição. E que ela vai combater o egoísmo e o orgulho. Tá bom? E assim a gente encerra a nossa conversa de hoje. Espero que tenha ficado aí, soltada aí uma sementinha no coração de vocês hoje. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Muito obrigado, Kátia. Volte sempre, né, Ana? É sempre muito bem-vinda para estar com a gente, dando estudo, conversando, orientando. Muito obrigado. Obrigada. Vamos fazer a nossa prece para encerrar esse momento de estudo, tá? Para a gente começar a parte do nosso trabalho, tudo bem? Então, mais uma vez, de olhos fechados, lhe agradecemos, Senhor, a oportunidade da instrução da alma, que deste estudo de hoje possamos levar conosco uma sementinha, semente essa que espalharemos pelo nosso caminho, para que possamos frutificar os Teus ensinamentos. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja.